da minha época. Daí, claro que algumas coisas foram renovadas, vieram mais funcionários novos, mas eu me senti bem assim confortável porque já tinha essa passagem por aqui, então eu senti assim que me senti em casa, né? Tipo assim, estou em casa. Estou em casa, exatamente. Quando um delegado assume uma delegacia importante no estado, como a de Cambarão, costuma trocar uma figurinha com o delegado que saiu ou não necessariamente? Não, assim, a gente já é hábito até para você poder... Você assumiu o Jacovós? Não, assumi, eu fui no lugar do Dr. Amir. Ah, verdade. Saiu o Jacovós, veio o Dr. Amir. Exato. O Dr. Amir, um grande amigo meu, inclusive fez um trabalho brilhante aqui na nossa cidade, especialmente sobre o aspecto estrutural, né? Ele fez a questão de logística da delegacia, está muito bem preparada, muito bem equipada. Questão de funcionários, sempre, claro, nunca está assim como nós gostaríamos, mas também não está assim, de forma que impeça algum trabalho. É bem aparelhada? Então, proporcionalmente falando, a gente pode fazer um trabalho assim justo. Claro, poderia ser mais, demanda mais funcionários, mais policiais, certamente. Claro. Certamente. Mas com o que a gente tem aqui, uma equipe muito boa, pessoal muito preparado, dá para a gente fazer aí um trabalho bem bacana, bem, claro que com uma certa programação, com um certo planejamento, mas conseguimos, eu acho que, fazer um bom trabalho aqui em Camorão. Só para falar para o pessoal de casa como é que funciona. Geralmente aconteceu um crime. A primeira polícia que chega lá é a polícia militar que faz o BO. Isso aí é bom entender, porque senão fala, o que a polícia militar faz? Por que existe a civil? O quem é quem? Então aconteceu um crime, um exemplo num determinado bairro da cidade. A polícia militar chega lá, dá uma averiguada e tal, e encaminha, faz um BO, que é o boletim de ocorrência. Isso. E a partir daquele momento, quem passa a acompanhar o caso é a Polícia Civil, que faz o papel da polícia investigativa. Exatamente. Que depois encaminha para o judiciário. Judiciário, isso. Essas coisas, a gente está acostumado a conviver, doutor, mas acho que é bom até para esclarecer as pessoas de casa. Então, a polícia militar é uma preventiva, ela faz a ronda, geralmente, ela impede que o pior aconteça. Um roubo numa residência, por exemplo, aconteceu. Aí faz-se o BO, a princípio, e encaminha para a Polícia Civil, onde a Polícia Civil chega para tentar elucidar o caso. Né? No caso de um assassinato, quem é o assassino, se está em liberdade ou não, onde é que ele está. Exatamente. E se não sabe, aí começa a investigar, que daí é um pouco mais complexo. Você tem algum caso aqui em Cambarão sem solução ainda, doutor? Não, nós estamos, a gente tem, o homicídio está praticamente todos solucionados. Inclusive os últimos também, né, que ocorreu agora, inclusive o último que o rapaz veio a óbito recentemente, já está solucionado. Isso que nós vamos dar a notícia hoje. Isso, esse o rapaz do Lá Paraná. Isso, esse já está solucionado, aí só faltam alguns detalhes para nós resolvermos definitivamente essa questão. Mas a questão probatória já está mas toda o nos assassino autos. está em liberdade ainda. Está em liberdade ainda, mas se tudo der certo com os andamentos... Ele pode se apresentar também. Pode se apresentar, tranquilo, esse caso já está resolvido. Tem um caso que nós estamos também em boa, do final do ano passado, também uma tentativa de homicídio e que também está muito bem encaminhada. É que, infelizmente, a investigação não acontece, não depende tudo só de nós. Entendi. Uma investigação depende de vários fatores. Depende da questão pericial, depende, às vezes, de uma questão de um telefone. Então, às vezes, demora um pouco mais do que nós gostaríamos. E a gente sempre trabalha com nortes, a gente trabalha com teses. Então, você começa no homicídio, você começa a ver as questões das pessoas mais próximas, qual seria a motivação, e aí você segue uma linha, não deu certo, parte para outra linha, parte para outra linha. Enfim, o que eu quero dizer com isso aí? Que aqui em Camorão nós temos uma equipe muito boa, né, nessa questão especialmente de homicídio. O pessoal trabalha muito bem. A gente também está acostumado, eu gosto de lidar com esta parte também, com o tipo de natureza criminosa. E a gente tem um andamento aí, então se não está quase tudo solucionado, mas o que não está, a gente não está em nenhum momento assim às cegas. Entendi. Dos casos. Os trabalhos estão muito bem encaminhados. E voltando um pouquinho... o que você falou com relação às polícias, aqui em Camorão nós também temos o benefício das polícias estarem muito bem integradas. Né? Isso é ótimo. A gente trabalha em conjunto, como você muito bem explicou aí, a Polícia Militar faz essa primeira parte, né, preventiva, de fato ostensiva, que atende no primeiro momento, depois o trabalho é passado para a Polícia Civil para que continuemos.
Mas fato é que, na realidade, são complementares. Entendi. Na realidade, as polícias, elas trabalham, claro, que prioritariamente num determinado assunto, mas elas são complementares. E aqui, em Camorão, nós também temos muito esse benefício, uma das cidades que eu sempre também faço, eu sou muito, inclusive, particularmente sou a favor até da unificação das polícias. Você defende essa ideia? Eu defendo a unificação. Em não acontecendo unificação, pelo menos uma integração o máximo que puder. E aqui a gente também, junto com o comandante Mauro, aqui a gente tem seguido esta linha. Então são trabalhos complementares e que também dá essa efetividade de nós, inclusive, temos uma das taxas mais baixas de homicídio com relação ao tamanho da cidade, inclusive vem diminuindo. Exatamente o que eu ia te falar agora. Existe um índice de quantos habitantes a cidade para suportar a criminalidade, para ver que é uma cidade violenta ou não, baseado na população de Campo Mourão e a quantidade de crimes. É uma cidade violenta ou não? Não, óbvio que não é por causa disso que a gente pode relaxar. Mas Campo Mourão, se nós vamos fazer uma comparação rápida, Campo Mourão tem 90 mil habitantes, aproximadamente, né? Sim. Nós fechamos de homicídio 18 homicídios do ano passado, sendo que já teve até 50 homicídios em uns 10 anos atrás. Então aqui tem regredido a questão. Tem diminuído. Isso é positivo. Isso é positivo. Vamos pegar, por exemplo, isso é público, por isso que eu posso comentar no seu programa. Vamos pegar uma cidade, por exemplo, como Telêmaco Borba, que é uma cidade muito violenta, tem 80 mil habitantes, fechou em 39 homicídios. Claro, cada cidade com as suas peculiaridades. Sim. Eu quero dizer que a nossa aqui, neste tocante, na questão dos homicídios, nós estamos bem posicionados. O que não quer dizer que a gente tem que relaxar. E também o que não quer dizer que nós só vamos nos preocupar com homicídio. Agora a gente vai dar uma atenção especial esse ano, inclusive, para crimes contra o patrimônio. Nós temos bastante furtos, também está num nível razoável para o tamanho da cidade, não tenha dúvida nenhuma, e roubos. Mas nós vamos dar uma atenção este ano também, estamos programando isso aí, inclusive hoje fiz uma reunião nesse sentido com a minha equipe, para nós investirmos nessa parte de crimes patrimoniais também. E o tráfico, que é o eterno combate que temos que fazer, né? Até porque nós estamos numa posição privilegiada para malandragem, não né? tenha dúvida. E tráfico nós vamos eternamente aí procurar bater, prender, investigar. Então eu creio que no aparato geral a gente está muito bem aqui posicionado, a equipe é muito boa, eu vim com muita vontade, vim para ficar o máximo de período que eu tiver, estou com a família instalada. Você estava em qual cidade antes? Ultimamente eu estava chefiando a 3ª subdivisão policial, que é de São Mateus, lá no sul. Sim. Eu estava chefiando, essa é a 4ª vez que a gente está chefiando a subdivisão, já passei em Maringá. Já. Fiquei 2 anos lá em Maringá, que nós nos conhecemos exatamente. Geralmente o delegado pede a cidade que ele quer ou ele é nomeado? Não, é nomeado. A gente... Às vezes, claro, você, por exemplo, essa é a primeira cidade que eu falei que eu gostaria de ir, né? Vamos supor, vai vagar, eu gostaria de ir. Mas, uma questão técnica, também a gente foi escolhido. Mas esta, como eu já tinha passado aqui, eu e minha família, nós viemos até com vontade, de fato, assim, com uma certa escolha, digamos assim. Sim. Mas quem nomeia é a nossa chefia, não é a gente que escolhe. Agora, você pode... Secretaria de Justiça. Secretaria de Segurança Pública. Ah, de Segurança Pública, que determina. Que faz o rodízio. Isso. E se faz necessário também, rodar os delegados. É meio que uma questão estratégicas. É tipo gerente de banco, guardando as devidas proporções. Então fica um período, especialmente na chefia. O chefe, então, tem um período ali em torno de 4 anos, uma cidade como essa, 4, 5 anos, pode ser que fique. E aí há um rodízio natural na questão da chefia. Mas o que não impede que a gente vá tentar ficar o máximo que puder, até além disso. Aconteceu em Maringá, da própria sociedade, associação comercial, todo mundo se movimentar e pedir para que o delegado ficasse, você sabe disso? Isso, sim. Então, se o trabalho estiver a contento, estiver satisfatório, se a comunidade estiver se sentindo segura, é natural. Sim, e daí vai usar os meios políticos. Não, seguro o doutor é que ele está fazendo um bom trabalho. Exatamente. Isso é legal. Isso aí. O CONSEG, isso ajuda bastante. Isso. Conselho de Segurança de uma cidade. Certeza. Doutor, nós estamos falando com o delegado-chefe de Campo Mourão, doutor Najib. Nós tivemos um caso de fuga essa madrugada. Parece que em começo de dezembro também. Os que foram, os que ganharam a liberdade forçada em dezembro, conseguiram ser pegos? Sim, a gente tem um problema sério na questão, isso tem que ser falado. A nossa estrutura carcerária, não só nossa, diga-se de passagem. Brasileira. Brasileira, muito obrigado. Brasileira, Mas a de Campo Mourão não foge. E eu falo com muita tranquilidade. A nossa cadeia pública não é preparada para
manter cerca de 230, 250 presos. Qual que é a capacidade? Capacidade é 65, 68 esticando. Tá, subiu, aumentou a cidade, aumentou a criminalidade, tem que aumentar a cadeia também. Não tenha dúvida alguma. Então, isso aí, a cadeia não está preparada para isso aí. A cadeia fica no centro da cidade, isso aí também, várias cidades têm esse problema. Então, a gente demanda muita energia para tentar conter que os presos ali fiquem, mas é óbvio que volta e meia, seguidamente, nós tivemos várias fugas do estado do Paraná, infelizmente. Várias fugas. E não é culpa da equipe, não, também. E até o próprio governo tem tentado modificar algumas coisas para que essa situação melhorasse. Mas a demanda é muito grande. A polícia está prendendo bastante, as polícias prendem bastante. Inclusive, um dos problemas que a gente pode detectar sob o aspecto empírico nas cidades, que as cadeias estão tão superlotadas que o próprio Poder Judiciário, dá para se falar nisso, e a própria legislação, vamos colocar assim, tem afrouxado. Entendi. Essa questão de tornozeleira eletrônica, Correto. Questão de a prisão preventiva é só em último caso. O cara ficar preso hoje é complicadíssimo, na questão legal já. E os juízes seguem essa linha também, enfim, o fórum acaba seguindo, e até talvez para motivar que o Poder Executivo construa penitenciárias, construa cadeias, mais cadeias, até nesse sentido. Não teve um delegado, amigo seu, que eu quero lembrar o nome dele, passou por Maringá no Fábio Tempo. Ele soltou os presos lá, aqui em Ivaiporã, na época. Aí eu contando a história, falei, você viu que o delegado falou, foi eu que soltei. Ele falou, eu que soltei. Mas por quê? Porque não tem estrutura, não tem onde colocar. Então, o governo tem que construir, tem que dar condições. Não tenha dúvida, mas independente disso, então aqui nós também a gente tem demandado energia nesse sentido. E hoje nós conseguimos evitar, foi uma fuga só. Hoje uma? Uma fuga. O final do ano passado também foi pouquíssimo, foram então foi uma tentativa hoje. Uma fuga saiu. Um saiu, um fugiu. E nós contivemos. Nós hoje convidamos até o Corpo de Bombeiros, para os senhores terem uma ideia, para ir lá verificar também. Foi o Corpo de Bombeiros, várias pessoas. O cara ficou impressionado que como que eles conseguem passar por uns buracos que... Tem imagem, pode mostrar, Mário. Esse aí esse rapaz que ganhou a liberdade. Esse rapaz conseguiu, pela segunda vez, inclusive, diga-se de passagem, fazer esse tipo de manobra. Nós fazemos as verificações e o bate-grade, que a gente chama, inclusive junto com a irmã Polícia Militar, que faz ali a escolta, a gente faz semanalmente. Sexta-feira foi feito um bate-grade. Sexta-feira. Mas, doutor, como é que entra a serra? Como é que... Entra por vários lugares, não adianta, eu posso elencar aqui, no meio de comida, intravaginal, pão, jogado... Vários lugares, infelizmente entra. Então, e eles conseguem fazer um trabalho de sexta-feira. Essa aí é a imagem lá. Aí, ó, hoje foi tirado lá. Não adianta. E a gente tira e acaba sempre, a gente faz um trabalho contínuo nesse sentido, mas a cadeia que falar que não tem esse tipo de situação, eu acho que é uma cadeia que nós temos que dar os parabéns. Infelizmente, sempre acaba entrando. E a gente está nessa demanda. O que eu quero dizer? Seria muito importante que uma cidade como, por exemplo, Camorão, que está em construção uma penitenciária, que vá à frente, se Deus quiser, eu acho que o Estado agora, em recuperando o seu poder de investimento que está acontecendo, que acabe, nós temos que torcer para que a penitenciária de Camorão seja levantada o mais rápido possível. Em acontecendo isso, vai melhorar, amenizar sobremaneira essa situação. Vai desafogar. E a gente vai poder demandar mais energia na investigação e as polícias fazer os seus trabalhos primeiros, principais, e não, infelizmente, ficar tendo que conter preso. Então, hoje houve uma fuga, porque foi impedida, o restante, porque senão poderiam fugir muito mais. Ali são blocos de pessoas, tem 230 presos, como eu falei. Hoje nós conseguimos conter essa fuga, mas é um problema que eu não posso dizer para você não está resolvido, não está resolvido. Estamos lá soldando de novo as barras de ferro, concretando o que for. A tensão continua. Continua. Então, enquanto nós não conseguirmos que a penitenciária seja, por exemplo, concluída aqui, a gente vai ter, infelizmente, esse barril de pólvora ali. Isso é um fato. É óbvio que a polícia está totalmente imbuída nesse sentido de evitar a fuga. Doutor, você não acha que o preso devia ter uma atividade
profissional, sei lá, fazer alguma coisa, ocupar a certamente. cadeira. Porque aí vem aquele Certamente. velho ditado, Certo. que oficina, como é que é? Mente vazia, oficina do demônio. Do demônio, E isso acaba aí. sendo, porque se ele entra com, ele sai pós-graduado de lá. Certamente. Ele rouba uma galinha e ele sai lá assaltando banco. Certamente. Essa é a impressão que a gente tem. Não teria como de fazer um presídio como existe na Europa, nos Estados Unidos, que o preso tem atividade profissional, que ele se cansa fisicamente, mentalmente e que à noite ele vai dormir ao invés de ficar planejando a fuga. Não tenha dúvida. Esse seria o caminho. Esse é o ideal. O problema é que por vários motivos, que nem daria tempo aqui de conversar, Entendi. por vários motivos históricos já. No Brasil, não estou falando aqui de Camorão, só do Paraná, houve esse descompasso, vamos dizer assim, Correto. da questão penitenciária e da questão da população carcerária. Aí sabe o que está acontecendo? O que acontece? Com o tempo, as leis estão vindo frouxar. Então, já que está superlotado, as leis estão vindo para amenizar, para soltar o cara. Um exemplo disso aí é o tal da droga. Se o cidadão for pego com um pouquinho e falar que é para uso próprio, então beleza, um abraço, tal, é assim. E você sabe que, fechando esse assunto da droga, está muito bem encaminhado um projeto de lei que eu espero que não passe lá no nosso Congresso, enfim, de questão de botar até limite mínimo para ser considerado, que hoje não tem, hoje é uma circunstância toda. O cara pode estar com uma ou duas pedrinhas, mas que nós tivéssemos investigado com filmagens, com campanas, com vários aspectos, provamos que aquela pessoa é traficante de drogas, ela vai, desde que, claro, Acabou, não tem conversa. Se ele tiver um histórico e tal. Todo, não, entendeu? Assim como, e se tiver maior número de quantidade de drogas, melhor. Mas você estava para passar uma lei aí que limitaria em quantitativo de drogas. Senão o cara seria usuário. Você já pensou se passar isso, tipo assim, que é isso? só se tiver, imagina 1 quilo. Vamos, eu não me lembro qual que era o valor, mas era um troço absurdo. Que seja 500 gramas de droga. Nunca mais, você não vai ver mais nenhum traficante preso. Não, quer dizer, não vai ter mais tráfico em cidade nenhuma daí. Não vai. É só o cara. A não ser que você for na casa dele e achar 100 quilos de Naquele cocaína. momento, mas vai ser um troço, entendeu? Então, graças a Deus. E isso teve adiantado bastante lá. Quase que vai. Quase que passou. E graças a Deus deu uma acalmada nessa situação. Que bom, que bom. Mas então, para tranquilizar a população, a cidade de Campo Mourão é uma cidade tranquila. Apesar do que acontece. Isso. Estamos rotineiramente. atentos, por óbvio. Não quer dizer, não estou falando aqui, é cidade tranquila. Não, acontecem as coisas, óbvio que está acontecendo. Você tem problema de caixa eletrônico? Não. Até agora não. Tempo até agora. Não quer dizer que não vai ter, mas não está tendo. Nossa região com aquela frequência, por exemplo, que está tendo em outras regiões. Doutor, com relação aos assaltos que acontecem aqui na nossa região com ônibus de turismo, o que a Polícia Civil tem feito? Essa questão é uma questão, é um enxugar gelo. É quase que com relação aos caixas eletrônicos. E Maringá me permite pegaram falar. uma turma, Isso. depois pegaram uma outra turma. Inclusive eu fiz duas da sua operações. época. Na minha época a gente fez a Piratas do Asfalto 1 e 2, a gente fez. Que estava tudo lá em Sarandi. Isso, essas operações, essa época aí. Qual que é o problema? Isso aí eles vão, nessa época da operação, inclusive me chamou a atenção, que eu conversava com alguns investigados presos, eles falaram, pô doutor, virou bagunça. Claro, mas como virou bagunça? Não, hoje qualquer um vai pro ônibus. Às vezes o cara é pedreiro, de fato, ou o cara é pintor, lá, enfim, não é nada contra os pedreiros, pintor, sei lá, ou é... Mas ele acha fácil. Ele acha fácil, ele vai lá ou vai para dirigir. Tinha um cara que era funcionário de uma empresa de entrega, que nós prendemos lá na época, ele fazia parte de dirigir para os caras e tal, porque seria um ganho fácil, um ganho muito fácil. E quando você aperta uma natureza criminosa, a criminalidade não para. Essas pessoas, elas acabam migrando para outro crime, como é também o caixa eletrônico. Você aperta a questão do caixa eletrônico, às vezes cai para roubo de ônibus, por exemplo. Um exemplo. Você vai e aperta, então são fases que a gente não pode parar de ficar batendo. Aqui nós temos uma rota muito sensível que é a nossa aqui. Teve inclusive naquela região do Biratã, está acontecendo bastante. Nós já temos ali alguns indicativos, nós estamos dando apoio ao colega do Biratã, que o Biratã pertence a Campo Mourão. A Polícia Federal entra também, doutor? A Polícia Federal não entra nesse caso, porque a Polícia Federal, ela também, a gente acha que tudo a Polícia Federal poderia resolver, né? Ou ajudar. E ajudar, mas a Polícia Federal também é bastante restrita em alguns aspectos, nesses casos de crimes realmente corrupção, crimes, questão de contrabando, isso aí, dinheiro falso. Eles atuam. Agora, até na droga, que deveria ser
Porque a droga, você sabe que é pouquíssima produzida aqui. Sim. A maioria vem de fora, Vem de tráfico fora. internacional. Assim como esses crimes intraestaduais, que envolvesse 2 ou 3 mais estados, a Polícia Federal poderia envolver e ela não dá conta, infelizmente, até talvez por conta do... Talvez não, por conta do próprio contingente dele, não é talvez, e eles acabam botando para nós como uma espécie de convênio. Existe, de fato, um convênio, então não. Aonde a Polícia Federal não consegue agir, a Polícia Civil acaba tendo que atuar. Então, a gente fica com o residual de quase tudo. Então, o volume do trabalho da Polícia Civil, falando de polícia investigativa, por óbvio, né? Assim como a Polícia Militar, mas estamos falando de polícia investigativa, é enorme, enorme. Tudo, onde não tem a Polícia Federal, a Polícia Civil atua. Então, mesmo nesses casos, que seria interestadual, por exemplo, roubo a ônibus... Não, envolve muitos municípios, muitas delegacias. Vamos mesmo imaginar, de Campo Mourão até Maringá, um exemplo, aí passa por Engenheiro, Piabiru, já envolve outra delegacia, outro delegado, outro comando, então não é uma missão tão simples assim. Não é. Nós temos, então, feito aí, vamos ajudar o colega lá de Ubiratã, ele já está com algum indicativo, porque parte do pessoal seria da região, mas como eu falei, eles vão acoplando outros. Então, parte como lá na nossa época, lá, a maioria era Sarandi, mas tinha pessoas de outros lugares, que até de Curitiba. Né? Então, o que acontece? Isso daí é mais uma atenção que temos que dar, enquanto policiais, ali vamos dar, mas é algo também bastante, não consegue eliminar. Isso quer dizer, a gente não elimina. Você vai bater sempre, por óbvio, né? Vai investigar sempre, vai reprimir o máximo que puder, então dá uma acalmada por um período. Segurança pública é a profilaxia. A gente tem que... É a prevenção na questão cultural, na questão crise, por exemplo. Você acha Aumenta. que a crise, aumentar crimes patrimoniais, como eu acabei de lhe falar, claro. Por que eu estou preocupado esse ano com crimes patrimoniais? Que qualquer leigo vai perceber que numa crise econômica financeira, qual o crime primeiro que possa aumentar? Seria crimes patrimoniais, os furtos, que são os roubos, desvios, estelionato. Acaba porque a crise, e você sabe que está enorme. Todo mundo tem conta para pagar. Todo mundo tem conta para pagar. Claro, justifica? Óbvio que não, pelo amor de Deus. Não. Mas o pessoal, isso nós estamos apavorados nesse sentido. Apavorados não, preocupados, por favor, não apavorados. Por quê? Porque tudo a demanda virar para a delegacia, para as polícias. Sabe onde eu senti isso aí, doutor? Seguro do automóvel. Não sei se eu vou renovar. Renova. Crise, aumenta a quantidade. Não tenha dúvida. Aí eu já pensei 2 vezes. Então é mais ou menos por aí. Não pode dar moleza. Não pode. Bom, importante, o senhor está fazendo um bom trabalho à frente do comando da Polícia Civil aqui de Campo Mourão. Tem uma boa equipe. Está sintonizado com a Polícia Militar. Sim. E não tem espaço, e não pode dar espaço para malandragem, para pessoa mal intencionada. Não tenha dúvida alguma. E mesmo com essas questões todas, insisto, nós vamos continuar aprendendo. Mesmo com superlotação, mesmo com fuga, não interessa. Nós vamos prender o máximo que puder. Não, isso aí não quer dizer que ali está lotado que nós não vamos parar de prender. Se fugir, vamos recapturar. Vamos tentar remover. Mas as polícias não pararão de prender.